Saudações, eu sou o William Moraes e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente porque eu mencionei um trecho de uma animação que eu vi no Instagram para o grupo com quem eu interajo nas segundas-feiras. E a Ana Maria achou para mim o link com a animação completa, que é pequena. E eu assisti. E eu já falei um pouquinho no grupo fechado e resolvi trazer para cá, até porque um dos participantes disse que me mandaria esse vídeo para eu comentar aqui no canal, e eu acho extremamente válido que alcance muitas pessoas pelas discussões que podem advir desses raciocínios, dessas teorias. Se tem um canal que eu fico feliz por ter dado entrevista, se eu tivesse que escolher um canal só para dar entrevista na vida, teria sido o canal Afinal que Somos Nós, tanto que foi o canal que eu escolhi para compartilhar a minha história. Naquela época era suficiente para mim compartilhar o que eu acho que colaboraria na compreensão das pessoas de como as coisas funcionam um pouco. E dentre vários motivos do profissionalismo, da gentileza e da seriedade, sobriedade do Carlos, a proposta do canal, o próprio título, Afinal que Somos Nós, é uma provocação interessante, mesmo que ele não se proponha a responder. São ali peças, referências que podemos usar para montar os nossos modelos ou fortalecê-los ou até mesmo alterá-los. E essa animação eu quero que vocês assistam antes de continuar com este vídeo. Então eu vou colocar um card aqui ou aqui, eu não sei onde é. E eu não sei se eu consigo colocar dois, mas se eu conseguir, eu coloquei um dublado e talvez eu consiga colocar em tempos diferentes. Eu não lembro bem como é que é. Então, se eu coloquei um dublado aqui, tem o outro legendado embaixo, você pode escolher. Eu também vou colocar na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Eu não sei como funciona vocês acessarem em TV, mas acho que havendo o comentário vocês conseguem, espero. E aí vocês vão assistir primeiro e depois voltam. É coisa curta, menos de 10 minutos. E aí conversamos a respeito. Eu vou colocar as minhas considerações e estou aberto a conversar a respeito. Então, assistam lá e voltem. Eu vou fazer uma pose para ficar parado aqui esperando. Mentira. Acho que quando você clica, já dá pause automático, né? Mas enfim, vamos lá. Acredito que voltaram e ali nós temos, de imediato, a primeira coisa que eu poderia dizer é que explicaria, de certa forma, e provavelmente de forma parcial, o senso de unicidade que algumas pessoas experimentam na experiência de quase morte quando a consciência delas está deslocada para além do espírito, do corpo emocional, que tem uma imagem de pessoa. Quando estão no corpo mental, pelo menos. E algumas pessoas eu considero que estão para além do corpo mental mesmo. Estão ali a consciência imersa no todo, que seria um local onde o acesso a todas essas vidas acontece. Eu sei que tem ali uma dificuldade de compreensão de como assim, como as coisas funcionariam simultaneamente, porque então tudo aconteceu, até porque fora do corpo físico já é possível acessar um mundo tetradimensional, onde o espaço e tempo
já são mais flexíveis. Imagina uma coisa para muito além, lá de cima. Então, um ser ficar indo e voltando para essa fonte e vendo o que ele ainda precisa para voltar, criar um novo corpinho espiritual para renascer e, e assim costurar a sua história, não é, para mim, impossível. Na verdade, é até muito elegante, é até muito plausível, na minha opinião. Eu adoro viagens no tempo, o tema me é fascinante desde muito jovem. E essa questão da interação da gente com a gente mesmo em vários níveis de desenvolvimento, em vários pontos de desenvolvimento, vou falar pontos porque acho que fica melhor do que níveis que define quem está mais ou quem está menos. São pontos, porque são aspectos que precisam ser trabalhados. Você precisa nascer nessa condição. E isso eleva a uma potência muito grande essa afirmação de que somos todos um só. E é uma explicação de como isso funcionaria, de sermos partes desse todo, de uma forma muito mais visceral. Porque, do nosso ponto de vista aqui, estamos separados, temos o senso de individualismo, mesmo que seja um pseudo-individualismo. Nós temos uma proteção de não sentir muito o que o outro está sentindo. Umas pessoas para mais, outras para menos, né? Porque sentir, dá para sentir. Desde algo positivo a algo negativo. A gente sente a dor do outro, ou a gente sente a alegria do outro, ou a gente sente a vergonha do outro, porque aquilo que eu já falei aqui no canal, em outro vídeo, não sei se é bem do outro, eu acho que a gente tem essa consciência de que é outra parte da gente fazendo algo sobre o qual nós não temos controle. E isso acaba gerando, em alguns momentos, frustração. E essa proteção, esse campo que nos destaca do outro, faz com que pareça muito distante. E talvez, se considerarmos essa costura cósmica muito louca, pode ser que estejamos, sim. Acho que de uma vida para a outra já haveria uma significativa diferença. Imagina muitas. Eu dei um exemplo aqui há muito tempo atrás, se eu não me engano, é no vídeo de perguntas e respostas 4. Tenho quase certeza. Se não for 4, é 5. Não é 4. 5 eu lembro do que eu falei. Eu comento uma questão sobre vidas paralelas. E menciono um exemplo de ter visto uma pessoa, encontrado uma pessoa casualmente andando aí à deriva, que tinha a energia do meu amor, era muito ela. Ela só parou do meu lado, eu estava no lugar, ela parou do meu lado, próximo, pelo visto se interessou em mim, ficou ali para eu puxar papo. Eu senti e eu juro que eu tive medo de olhar e ver. Primeiro porque eu sempre contesto tudo e eu sei que eu levaria em consideração, mas eu ficaria pensando, será que... Mas eu tive medo porque era muito a energia dela, muito similar. Provavelmente uma vinda dela que poderia ser uma correção de rumo. Por exemplo, você... Ela vê o que aconteceu, nos separamos e tudo mais, e se recusa. Então faz um esforço lá, coloca as pessoas loucas e renasce. Só que renasce num tempo passado, que ela vai viver paralela a ela em outro lugar, a vivência anterior dela, a vida anterior, entre aspas, né? E me encontraria de novo meses depois de eu perdê-la, para a gente retomar. Só que ela já teria vivido uma vida até ali, 20 e poucos anos, que fosse, faria muita diferença. Seria ela com essa carga diferente, essa bagagem diferente, mas ainda assim era muito similar a ela. E eu tive medo porque eu não sei se eu estava pronto para encarar uma coisa dessa magnitude.
Pode ter sido a primeira tentativa dela de me reencontrar. Sei que eu estou divagando aqui por uma possibilidade muito louca. Mas como eu me recusei, ela viveu aquela vida, ela está vivendo essa vida, que pode acabar, vai acabar em algum momento. E aí ela tenta uma outra, que pode ser a que a gente vai se encontrar na seguinte, ou até mesmo alguém que já está aqui e que vai esbarrar comigo e que vamos ser amigos, não sei. São tantas as possibilidades disso acontecer, mas vale a pena considerar, o que eu falo desde o início, não acredite em nada, considere tudo. Umas questões mais, outras menos, essa eu tenho bastante em consideração, ou uma consideração bastante elevada. É uma explicação, eu até complicaria um tanto mais, mas acho que já é um bom bocado para digerir e eu não vou entrar nessa questão, mas tem a ver com o fato de que esse ser que está sendo gerado, que pode ser chamado de um Deus, que depois vai lá para fora, que ele se gerou, poderia ter se gerado ele mesmo como resultado planta semente dele mesmo. Então a coisa vai num exponencial crescente pro lado de fora, né? Sempre num modelo que se repete, que se repete, que se repete. O Deus que vive lá fora, por ter vivido dentro, vamos chamar assim, ele também é uma faceta individualizada de um nível muito maior, onde tem outros deuses, onde todo mundo criou, tem o seu universo, ou alguma coisa nesse sentido. E aí a gente poderia entrar no multiverso, que seriam várias versões do universo desse mesmo ser que está do lado de fora, entendem? Então a coisa vai ficando mais complexa. É como se fossem infinitos deuses externos, que são células de um mesmo corpo, que estão explorando várias possibilidades de universos internos e conectados, considero eu, não descartando a possibilidade de pular de um para o outro, de a consciência pular a cerca, como eu já vi relatos aqui que eu tenho que levar em consideração de pessoas que já tiveram experiências longas em outros lugares. Eu mesmo acho que algumas experiências de lucidez extracorpórea acontecem em realidades vizinhas, mais sutis talvez, ou no astral de realidades vizinhas, porque talvez no astral pular a cerca seja mais fácil para esse mundo físico. Existe um mundo físico lá, talvez exista um mundo físico lá, e tem um mundo astral que é mais facilmente acessível. Então, é tudo muito complexo, mas fascinante. Se você considerar que muitas pessoas que são diagnosticadas com algum distúrbio psíquico, muitas pessoas antigamente falavam, né, eu sou Napoleão, eu sou Cleópatra, e, claro, se viam como seres de destaque, que ouviram falar e tudo mais. Mas e se for? Porque estão acessando essas conexões de vidas que já tiveram, e aí várias pessoas podem ser, não estão erradas, por exemplo. E nós poderíamos ganhar muito com essa essa transmissão de conhecimentos. Não sei se vocês já assistiram aquela série Sense8 da Netflix, que teve 2 temporadas, teve um especial no meio de Natal e eu acho que depois fizeram um especial para encerrar e aí correram muito, avacalharam a história, mas eram de pessoas que conseguiam essa conexão, vivendo, né, cada uma no lugar, e elas se viam e sentiam o que a outra estava sentindo, e podiam absorver o conhecimento e usar a favor delas em determinados momentos. E eu acho isso que talvez seja um salto para um próximo estágio do desenvolvimento, mesmo que estejamos só flertando com a possibilidade ainda, por não termos a estrutura para lidar com isso. Mas acho extremamente possível. Um ponto passível de questionamento seria a diferença
de desenvolvimento, talvez até perceptiva, tem a questão cultural, né, de as pessoas terem sido mais brutas em outras épocas e agora sermos menos, porque acaba que é assim. Porém, se olharmos bem, antigamente tinham pessoas com uma sensibilidade extrema, eram pessoas além do seu tempo. Pega um Beethoven, pega um Michelangelo, são seres que estavam extremamente à frente e que estavam ali levando certa beleza para o mundo, mostrando a elegância de como as coisas poderiam ser e criando um certo fluxo de possibilidades novas, ou pedaços de oásis alternativas, de olhar diferente para o mundo. Quantos filósofos e tudo mais. E parando para pensar assim, em termos de pessoas, né, bem iluminadas, nós não temos tantos exemplos contemporâneos. E qual é a vantagem de cogitar tal possibilidade? De estarmos todos num fluxo temporal, vivendo, interagindo, e aí houve uma crescente interação, porque no início haviam menos pessoas no mundo, agora tem muito mais pessoas, porque a coisa acaba alcançando uma inércia de velocidade que, que permite, até também do desenvolvimento, eu acho que acaba tendo desse ser que se organiza depois, é como um escritor que do lado de fora ele fez, não, mas eu preciso corrigir isso aqui colocando essa pessoa lá, porque é ela que vai dar acesso a ela mesma nessa versão. E eu confesso que eu já explorei isso nos meus livros, que eu estou reformulando agora, estou simplificando, mas por fora ainda vai haver todo essa sustentação, só que eu vou deixar para livros muito mais dentro da minha realidade como escritor. Eu quero pegar e fazer a história dentro, a história fantasia, porque tem mensagens muito legais ali dentro delas para pessoas que curtem esse tipo de conteúdo e funciona como ponte para quem quiser saber mais depois, ao invés de eu ficar jogando isso lá, né? Por isso eu estou reformulando tudo e vou separar. Mundo de fantasia, totalmente reformulado, quase uma possibilidade alternativa mesmo, e o Will, escritor, apesar de eu não abandonar o meu visual, porque eu me identifico e me situo bem nele, né? E como eu disse, fico muito mais bonito, elegante assim. Quanto mais pano tirar de mim, sabe aqueles patinhos que estão todos... E aí você molha e fica... sou eu. E aí tem o fato de que são muitas pessoas cogitando a mesma possibilidade. É como se a gente soubesse, porque de certa forma sabemos. Estamos acessando cada vez mais essa informação, e quanto mais acessamos, mais aceleramos o tipo de, talvez por aceitação, o tipo de escolha ou a autonomia de escolher. Então eu vou nascer assim, desse jeito e tudo mais. Ao invés de deixar para outros aspectos, que seriam a gente mesmo, mais desenvolvidos lá para frente, fazerem isso. Então vai aliviando para todo mundo, que no caso é uma pessoa só, um ser só. Mas sim, cada um com sua razão de ser, e sim, eu acho que a individualidade ela ainda é válida em muitos aspectos, naquilo que eu vivo falando aqui, de explorar territórios diferentes. Para explorar de forma diferente, temos que ter visões diferentes. Como ter visões diferentes se a gente tiver essa unicidade o tempo todo? Eu acho que, pelo menos em alguns momentos, é interessante ter isso, dessa sensação de separação. Eu acho até que isso explica o nível de conexão que nós temos com outras pessoas da vida, como eu já disse, né? De sentir essa energia, porque, minha gente, eu conheço muitas pessoas. Tem pessoas que eu conheço que quando eu encontrei a primeira vez, eu já soube de cara, tenho acesso e dou acesso. É familiar, é muito próximo.
eu acho que é energia, porque já vi exemplos de que não é nem intelectual. Eu encontrei uma moça uma vez que até fez parte do grupo um tempo, do Excalibur, no meu projeto, ou pelo menos eu tentei, que ela, as convicções dela, que não são dela, que são colocadas, que ela aceitou, são muito restritas. Ela é evangélica, extrema, e nossa, a visão dela do mundo, em muitos aspectos, difere muito da minha. A gente conversava assim, eu ria do tanto de que eu achava absurdo e ela achava absurdo as coisas que eu considerava. E mesmo assim, o carinho espontâneo que eu tinha por ela, tenho. Na verdade, a gente se afastou um bom bocado, porque ela escolheu um caminho de vida mais distante. Ela casou, teve filho, então ficou muito mais difícil de acessar e também vi que eu não ia contribuir na vida dela. Eu sou muito provocador e achei melhor deixá-la em paz dentro do que ela acredita. Por exemplo, ela não acreditava nessa questão de projeção astral, mas quando eu falava das características, ela dizia que tinha muito aquela paralisia do sono, que é a catalepsia projetiva, como dizem. E eu falei, então, se você tem isso, você tem uma fortíssima tendência a sair do corpo, porque é só você ficar tranquila e, por vontade, sair. E ela falou, tá, vou prestar atenção. E teve uma experiência que a mais perto que ela chegou foi de ela estar com as amigas, dormiu na casa das amigas, e aí ela abriu os olhos, estava em catalepsia, lembrou do que eu falei, ficou tranquila e abriu os olhos. E ela achou que tinha acordado. Só que ela abriu os olhos e ainda não conseguia mexer. Então ela viu o quarto. Ela viu como a outra amiga estava dormindo com a cabeça coberta, viu a outra sentada escovando o cabelo e ficou assim um tempo. E quando ela realmente conseguiu abrir os olhos, ela viu que a cena que acontecia do lado de fora era exatamente a que ela tinha visto mesmo. Porque o corpo dela espiritual, psíquico, psicossoma, estava levemente descoincidido do corpo físico. Então ela olhou com os olhos espirituais. E ela levou em alguma consideração a remota possibilidade, mesmo assim, ainda trouxe para o mundo dela, da explicação que cabe dentro da religião dela e tudo mais. O que eu quero dizer com tudo isso é que vale a pena até respeitar cada vez mais a forma como as outras pessoas vivem. Nós não temos que viver todos iguais, tem que haver respeito. E eu estou tentando muito, muito mesmo, conseguir olhar para algumas crenças e religiões e outras coisas também, né, da vida normal, do que gera polêmica, de como as pessoas veem, porque talvez seja necessário, ou talvez eu só enxergue diferente porque eu enxerguei da forma como elas enxergaram. Em algum momento, explorei aquela possibilidade até chegar num muro sem saída e falar, não, não é por aqui, como um labirinto, então vou para o outro lado. Isso é importante e eu acho que vale a pena considerar, não tomar como verdade absoluta, porque eu acho que estamos ainda muito longe de conseguir realmente lidar com o que acontece para além. Tanto quanto as células dos nossos corpos não têm noção da complexidade, considero eu, que nós temos aqui, como ser que ancora. Aliás, nesse canal que eu mandei, tem um vídeo interessante falando sobre o que somos nós, ou o que é você, alguma coisa assim. Também deixarei aqui, aí esse eu vou deixar só no comentário para quem quiser ver, porque fala das células, fala como trocamos de células, até que ponto é nós, somos nós. E aí, completando o vídeo que vocês verão, na minha concepção, um corpo é uma máquina que precisa ter um mínimo de componentes e funcionalidades para ancorar uma consciência, o que não é levado em consideração no vídeo, mas para mim somos essa consciência que consegue ancorar, estabelecer temporariamente uma existência nessa matéria, até mesmo nos outros corpos.
Mas é isso. Eu espero que isso tenha contribuído para que vocês tentem montar o mapa de vocês, do que é isso aqui, do que é existir, porque muitas pessoas estão me escrevendo por causa do último vídeo que eu falei sobre tirar a própria vida, né? Sobre pessoas que tiram a própria vida. E eu não esperava que tantas pessoas me mandassem mensagens no vídeo, no e-mail, Instagram, sobre o quanto pensaram já em fazer isso e algumas que ainda pensam e o quanto defendem que esse mundo aqui não tem sentido, que não vale a pena e tudo mais. Quando você leva tudo isso em consideração, quando você amplia a sua visão, ou pelo menos tenta e considera todas essas possibilidades, acho que, no mínimo, há uma resposta de, tá, existe uma esperança. Quem sabe? E aí, partir do princípio de, por que eu não estou legal? E aí que eu falei no outro vídeo, né? Talvez seja fisiológico, talvez seja psicológico, talvez seja a soma dos dois, que provavelmente é um reforçando o outro. O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso me conectar? Acho que nesse canal também tem um sobre solidão, sobre como isso afeta a pessoa. Eu acho que vale a pena deixar aqui também. Então, é estudo, é estudo. O meu canal aqui vem com essa proposta de compartilhar os meus estudos e eu faço essa busca sim. Quando aparece um material legal, eu indico, como já indiquei outros também. Tem vídeo aqui que eu estou indicando o que eu acompanho. Muito obrigado por sua atenção. Vou terminar por aqui porque este vídeo já ficou extenso, somado ao que você deve ter visto. E aí é o suficiente por agora. Hasta.